Olá, boa noite. Quero saudar aos membros da Igreja Batista Maranata, graça e paz, e saudar também os nossos amigos e visitantes que têm nos acompanhado nessa nossa jornada em trazer um alimento para a nossa igreja e vocês também acabam sendo alimentados. Graça e paz a vocês da parte do nosso Senhor, o Salvador dos eleitos. Boa noite, Lourdes Machado. Ok, os irmãos e aí, visitantes estão chegando. Sejam bem-vindos para o nosso tempo. Mais uma vez aqui nos reunimos para juntos, virtualmente, sermos alimentados pelas verdades eternas que são expostas na palavra do Senhor. Então vamos começar com uma palavra de oração, pedir para que Deus abençoe nosso tempo, que possamos ser edificados e desafiados pela sua palavra e que o Santo Espírito aplique ao nosso coração as verdades eternas contidas neste livro maravilhoso que é a palavra do Senhor, que revela a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós queremos nos aproximarmos da Tua presença reconhecendo que isso só é possível pelo precioso sangue de Jesus. Pai, nós rogamos e suplicamos que neste momento o Senhor nos visite, ó Deus, por meio da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito aplique aos nossos corações de maneira poderosa a Tua palavra, que possamos, ó Deus, ser desafiados e edificados por ela, termos uma nova visão do Senhor Jesus, aprendermos mais sobre o Senhor Jesus e que, enquanto nós experimentamos esse momento, nós possamos crescer no relacionamento com o Senhor e tendo oportunidades, ó Deus, de compartilhar o Evangelho, para a glória do Teu nome. E é no precioso nome de Jesus que eu oro. Amém. Ok, então vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia ou seu dispositivo eletrônico para a passagem do nosso interesse hoje, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 24 até o 34. Diz assim a palavra do nosso Deus. Jesus foi com ele. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e diz, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste teu mal. O que temos aqui é uma história fantástica. Na realidade, quando nós estudamos a vida de Jesus, é algo fantástico. E eu tenho considerado fazer as devocionais sobre os milagres de Jesus. Sábado passado nós vimos aquela cura do homem da mão ressequida, onde a ênfase foi que Jesus é o Senhor do sábado, que Jesus é o próprio descanso, nosso shalom.
E hoje, então, o nosso tempo aqui será de vermos esse milagre de Jesus que cura essa mulher, um milagre um tanto quanto diferente. Jesus, ele acaba de atravessar o Mar da Galileia. Ele foi, de certa forma, rejeitado pelos gadarenos, e ele agora atravessa o mar, e ele então, ainda no Mar da Galileia, ali naquele grande lago, chega um homem chamado Jairo. Jairo, ele era um líder da sinagoga, um chefe da sinagoga, e ele então suplica pela atenção de Jesus. A sua filhinha de 12 anos está na iminência de perder a vida. Jesus, ele atende o pedido de Jairo prontamente e passa a acompanhar Jairo até a casa deste homem. De repente, um certo desânimo paira sobre Jairo. A viagem veio e parou de maneira abrupta. Ali no meio da multidão estava uma mulher que sofria de um fluxo hemorrágico há 12 anos. Em alguns aspectos, essa mulher era antítese de Jairo. Jairo era um líder altamente respeitado na sinagoga, ao passo que a mulher era uma pária social, que devido ao seu estado tinha sido banido da vida religiosa judaica. Enquanto Jairo havia conhecido 12 anos de felicidade com a sua filhinha, esta mulher tinha experimentado 12 anos de sofrimento e rejeição devido à sua doença. No entanto, tanto essa mulher quanto Jairo compartilhavam algo em comum. Ambos sabiam que Jesus era a sua única esperança. O que então podemos aprender com esse episódio? Em primeiro lugar, vemos aqui a condição da mulher. A causa da hemorragia não é informado. Suas repetidas tentativas de encontrar uma cura eficaz tinha claramente falhado. Não importa quantos médicos ela tenha consultado, depois de ter gastado e investido tudo o que tinha para tentar encontrar uma solução, um caso notável. Todos esses anos de esforço humano, não apenas despendendo tudo que ela tinha de bens materiais, não havia solução. Pelo contrário, o seu sofrimento era potencializado, era aumentado. Frustração e decepção certamente aumentavam a aflição dessa mulher. Ela também provavelmente sofria de algum tipo de exaustão física. Você imagina um fluxo intenso de sangue, o seu corpo sente a perda de elementos, né, do ferro, então ela ficava com o corpo enfraquecido. Dor física ela experimentava. Uma fonte ainda maior de dor teria sido a interrupção da atividade social diária por causa do seu fluxo contínuo. O que eu quero dizer? Havia uma lei em Israel, Levíticos capítulo 15, do verso 25 ao 30, ele diz que a mulher, quando ela possui um fluxo contínuo de sangue, mesmo fora da sua regra, ela era considerada então uma pessoa impura cerimonialmente. Portanto, ela não podia ter contato com outras pessoas, ela não podia tocar em outras pessoas. Se alguém se sentasse em um banco em que ela havia se sentado, aquela pessoa se tornava impura. Se alguém, então, sentasse na cama que aquela mulher havia deitado, aquela pessoa se tornava cerimonialmente impura. Então, qualquer pessoa que entrasse em contato com ela se tornaria impura. Ela era, então, impura e não poderia participar de nenhuma festa, de nenhum sacrifício, de nenhuma atividade religiosa na sinagoga, em sua comunidade. Sua experiência foi quase como a de um leproso. Até mesmo as suas associações com a sua família e amigos tiveram que ser mantidas à distância. De certa forma, essa mulher experimentou e estava experimentando isolamento social. Sem dúvida, essa mulher estava desesperada.
tinha tentado cada possibilidade potencial de cura, financeiramente drenada, emocionalmente exausta. Ela sofreu tanto desconforto físico e humilhação social causada por muitos anos dessa doença. Porém, o texto diz que algo aconteceu. Ela ouviu a fama de Jesus. E esse é o nosso segundo ponto. A fé evidenciada em ação, dos versos 27 ao verso 29. Aqui temos então o começo da fé. Ela ouviu, especialmente os relatos a respeito dos milagres de Jesus. Certamente corria em Cafarnaum, Galiléia, a notícia de que um homem tinha poderes, ele havia expulsado demônios de algumas pessoas, ele havia curado outras de doenças até mesmo incuráveis. Ele acabara de acalmar uma tempestade, mas poucas pessoas sabiam disso. Ele havia expulsado uma legião de demônios de um homem que por anos foi escravo de Satanás. Então, ela é informada da fama de Jesus. Ele não poderia ser um homem qualquer. Ela então recebe isso. E isso então começa a alimentar uma fé nessa mulher. E a fé então leva ela a fazer algo. E isso então impressionou essa mulher a tal ponto que, desesperada por ajuda humana, ela veio então entre a multidão. Diz o texto que Jesus estava entre a multidão e a multidão comprimia ele. E ela então certamente deve ter pensado: bom, estando aqui entre a multidão, as pessoas não vão me notar, eu passarei despercebida. O texto diz que ela veio por trás de Jesus, onde até Jesus, ela pensou, não iria percebê-la. Por causa de sua condição, ela não teria permissão nem mesmo para se aproximar de Jesus. Falar com ele seria algo impensável. Seu motivo não era, então, roubar uma cura, mas esconder a sua doença. Se ela tivesse vindo a Jesus como Jairo viera, então ela teria que expor a sua doença, o seu problema. Certamente isso iria causar grande constrangimento para essa mulher. As pessoas em volta dela, que certamente haviam tocado nela, seriam consideradas impuras. Mas ela pensa: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Ela desejou apenas tocar nas roupas de Jesus, acreditando que isso seria suficiente para estancar, para trazer cura, solução para o seu problema físico. Bom, havia uma crença antiga, no mundo antigo, onde os governantes tinham algum tipo de poder para abençoar as pessoas que tocavam, as pessoas que tocavam esses governantes. Por exemplo, Alexandre o Grande era frequentemente cercado por multidões que corriam para ele, querendo tocar nele ou tocar em seu joelho, pedir algum tipo de bênção especial, na esperança de receber algum benefício, algum poder. Às vezes a abordagem era feita com uma intencionalidade específica, para curar ou para atender uma solicitação. A mulher pode ter se aproximado de Jesus com uma intenção semelhante. Talvez misturada com algum tipo de superstição, ela pode ter visto em Jesus um representante de Deus. Agora que vemos uma lição importante. Nem todos têm o mesmo nível de fé, mas Jesus responde à fé, mesmo sendo uma fé deficiente. Quando nós, por exemplo, nos lembramos da fé do centurião, aquilo foi algo intenso. Aquela fé dada por Deus é algo que, vamos dizer assim, impressionou muitas pessoas. O Senhor não precisa ir até a minha casa, dê uma ordem. Eu sou um homem sujeito a ordens. Eu também dou ordens, dê apenas uma ordem que o meu servo será curado. Então vemos aqui que a fé, ela não é que as pessoas podem ter tipos de fé em maturação. Quando cremos então que Jesus compartilha seu poder conosco, é algo que acontece em nossa vida.
Havia muitos outros naquela multidão que estavam perto de Jesus, tocavam em Jesus, mas não experimentaram milagre algum em suas próprias vidas. Uma coisa é você esbarrar em Jesus, e outra coisa, bem diferente, é você crer nele. Veja, assim que ela toca na roupa de Jesus, diz o texto, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E flagelo aqui é algo intenso, é um sofrimento. A palavra também indica açoite, chicotadas. Era uma dor que essa mulher experimentava, que era algo intenso. 12 anos de vergonha e frustração são resolvidos em um único toque momentâneo de Jesus. Jesus não precisava necessariamente olhar para aquela mulher. Apenas um toque era suficiente. Quando nós olhamos para Jesus e vemos todo esforço humano para trazer solução, Jesus é aquele Criador dos céus e da terra, que apenas com o poder da sua palavra, ele pode mover os céus e a terra. Em terceiro lugar, eu quero destacar aqui a compaixão de Jesus. Veja os versos de 30 a 34. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Veja, parece uma pergunta até mesmo esdrúxula. E Pedro, ele dá voz ao nosso pensamento. Como assim, Senhor? O Senhor está no meio de uma multidão, está todo mundo apertando a gente aqui, a gente não consegue fazer a sua segurança de maneira eficiente. Está todo mundo aqui esbarrando e o Senhor pergunta: quem me tocou? Veja, a mulher, ela não foi curada sem o conhecimento de Jesus. E isso significa também que não foi sem a vontade de Jesus. Muitos tocaram nas vestes de Jesus e nenhum poder saiu deles. Eles não tinham desejo ou propósito em tocá-lo, mas essa mulher veio intencionalmente, deliberadamente, tocou com a sua fé, ainda que deficiente. A esse toque, então, Jesus respondeu, deixando sair poder para curá-la. Dizer, então, que essa saída de poder de Jesus não teve vontade consciente de sua parte é entender mal toda a operação desse poder, o qual está sempre sob o controle da vontade consciente de Jesus. Pensar em uma mediação somática desse poder, pensar que exigia contato físico com Jesus, por exemplo, o toque de sua mão, faz de Jesus alguém como um simples curandeiro, alguém místico, alguém com poderes mágicos. Jesus curou muitos sem nem mesmo tocar, alguns até remotamente. Uma cura por Wi-Fi, Bluetooth, não é? O toque da mão ou da roupa é apenas simbólico. É um auxílio à fé e nada mais. Portanto, os milagres foram feitos pela onipotente vontade de Jesus. No instante em que aquela mulher tocou Jesus, ele soube disso, conheceu a sua doença, desejou a sua cura e assim percebeu em si mesmo o poder que dele saíra para realizar esse milagre. Irmãos, isso aqui é muito precioso. Infelizmente, há uma segunda linha de pensamento que, quando chega nessa passagem, diz que aqui Jesus está fazendo uso da sua humanidade. Que ele não sabe quem tocou, que nem mesmo ele sabe quando, o dia e hora em que ele voltará para este mundo. É triste pensar nesse sentido de limitarmos o poder do Senhor. Eu não penso assim. Eu creio que Jesus sabia. Jesus identificou aquela mulher. Jesus curou aquela mulher de maneira deliberada. Foi a vontade dele. Ele desejou acabar com a aflição daquela mulher. Então,
Deliberadamente, ele decidiu isso. Agora, algo importante sobre a fé. Quando Jesus, então, atribui a restauração da mulher à sua fé, à sua confiança em Jesus, ele não faz a fé a causa eficiente, pois esta foi a sua própria vontade e poder. Não foi a fé da mulher que curou, mas apenas a causa e instrumentalidade, apenas como aquela mão que recebe um presente. O próprio Jesus inspirou essa fé. Lembra-se, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Tanto a graça quanto a fé. Então, essa fé operou a restauração da mulher, movendo-a para tocar em Jesus. A ideia, então, de que essa fé repousa apenas no toque físico, ela é equivocada, ela é errônea. A fé repousa na pessoa tocada. Está no poder divino e onipotente que reside em Jesus. É Cristo. Não é a nossa fé. Como é triste nós ouvirmos quando uma pessoa pede por algo, aquilo não acontece, aquela cura, né? Não acontece, a pessoa, isso foi falta de fé. Que triste. Não é assim que funciona na economia do reino de Deus. Quem cura é Jesus Cristo. Não é a minha fé. Não é o fato de eu exercer uma fé tão intensa, deixar de comer, negar várias coisas aqui para que eu receba do Senhor a cura. Neste caso, só dependia da vontade de Jesus. Era apenas a vontade soberana dele para essa mulher. E o texto segue. Essa mulher então planejava desaparecer no meio da multidão, mas Jesus virou-se e a deteve. Que coisa impressionante, com todo carinho. Extrai dela um testemunho maravilhoso do que o Senhor havia feito. Essa pergunta de Jesus era para corrigir o pensamento daquela mulher. Era para o benefício daquela mulher e para o benefício daquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, inclusive de Jairo. Aquele expediente iria também ser um expediente, aquela experiência seria um expediente para fortalecer e forjar a fé de Jairo. Por que Jesus então torna pública essa cura? Porque ele fez para o bem dela. Jesus desejava ser para essa mulher algo mais do que um curandeiro. Ele desejava que essa mulher conhecesse o Salvador, que ela tivesse um relacionamento pessoal com ele. Jesus então deseja um encontro pessoal com ela. Queria que contemplasse seu rosto, sentisse seu carinho, ouvisse suas palavras de incentivo. Quando Jesus terminou de falar, a mulher experimentou algo maior do que a cura física. O Senhor a chamou de filha. Filha, a tua fé te salvou. E enviou para casa com uma bênção de paz. Essa palavra, essa construção, fica livre do teu mal, vai muito além da restauração do corpo. Jesus também deu uma cura espiritual para aquela mulher. Porque ela tinha sido salva, ela agora então podia realmente ir em paz. Uma paz que que é a própria antítese do flagelo. O flagelo era aquele sofrimento, aquelas dores, a rejeição, o isolamento social. Aquilo agora foi substituído por um bem-estar, por uma paz. Todo o seu sofrimento havia sido removido. E uma paz então agora inundou o coração daquela mulher. Todas as suas hostilidades com Deus foram removidas através da obra de Cristo. Veja, a paz aqui é a reconciliação de Deus com essa mulher.
não somente a sua dor física, mas agora ela está reconciliada com Deus. Por isso Jesus a chamou de filha. Jesus queria ir muito mais a fundo na necessidade dela. As pessoas muitas vezes vêm até Jesus desejando apenas ter a sua necessidade suprida. Jesus, ele quer ir mais fundo do que simplesmente suprir necessidades humanas. Ele quer ser o seu Salvador. Marcos não registra quais eram os sentimentos dessa mulher nesse momento abençoado, mas certamente eles devem ter sido a mais profunda gratidão e a maior alegria. Jesus havia completado o que ela poderia fazer, o que ele poderia fazer no caso dessa mulher. E ela partiu, com mais do que uma saúde restaurada. Ela saiu de lá como filha do Salvador. Então, meus irmãos, vamos experimentar sofrimento neste mundo. A questão é se Jesus quer removê-lo ou não. Ele tem poder para remover. Porém, mesmo quando nos aproximamos de uma fé defeituosa, Jesus tem o poder de transformar essa fé, amadurecer essa fé, que nos leva então para o objeto dessa fé, que é o próprio Senhor Jesus. E isso nos revela que a coisa mais importante não é a cura física, mas a cura espiritual. Como está a sua alma? Você tem desfrutado de Jesus? Tem desfrutado, experimentado essa paz que só Ele pode dar, mesmo em meio a circunstâncias difíceis? Se sim, glória a Deus. Esse é o cristianismo, uma paz que excede todo entendimento. Agora, talvez você esteja nos assistindo, você gosta de Jesus, você tem simpatia por Ele, mas isso não é suficiente para você encontrar uma paz. A paz com Deus. E a paz com Deus, somente Jesus pode dar, somente Ele pode conferir. E Ele o fez na cruz do Calvário. Basta você reconhecer a sua condição de alguém que necessita de perdão. Arrependa-se dos seus pecados. Clame por perdão ao Senhor Jesus. E Ele vai inundar de paz o seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos porque Cristo Jesus é a nossa paz. É aquele que nos reconciliou com Deus Pai por meio do sacrifício na cruz do Calvário. E te louvamos, ó Deus, porque o Senhor vai além dos nossos desejos. O Senhor vai profundo quando não simplesmente remove as nossas necessidades ou dificuldades temporais. Mas o Senhor nos reconciliou com Deus, quebrando essa inimizade que havia entre homem e Deus. Amém? Me parece aí que houve alguma falha na transmissão aqui, mas Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos às 9 da manhã nossa EBD com o pastor João Pedro sobre comunicação, depois com o pastor Sacha na sua sequência sobre família, depois nós temos a EBD Kids e depois de juniores. E à noite, às 6h30, o nosso culto vespertino. Se Deus quiser, se Cristo não voltar, estaremos acompanhando juntos este momento. Deus abençoe vocês e um bom final de semana. Até mais.